o próprio ex-presidente americano, Donald Trump, falando e é ovacionado, ou seja, as pessoas ficaram em pé para aplaudir depois que ele fala do presidente brasileiro. E as ruas? Olha, as ruas são a verdadeira pesquisa. Não creia-se muito no que são publicados aí nos jornais, enfim, creia mais naquilo que os teus olhos estão vendo do que aquilo que estão querendo falar para você. Então, acredite, porque ainda há esperança, a verdade prevalece. A gente tem que falar isso para o próprio presidente Bolsonaro, né? Que 2 dias depois de manifestações, sim, massivas nas ruas, em várias capitais do Brasil, foi obrigado a recuar e escrever basicamente um pedido de desculpas com a ajuda do ex-presidente Michel Temer ao seu então antagonista Alexandre de Moraes, que passou de canalha no 7 de setembro para jurista e professor no 9 de setembro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro viu que após as manifestações ele tinha subido tanto o tom das ameaças à democracia, ao poder judiciário, que corria o risco de um isolamento político. Recebeu recados claros do presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e principalmente do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Foi obrigado a recuar por medo do impeachment e também por medo do cerco do judiciário aos seus filhos. Então, Bolsonaro está longe de ser uma figura unânime na sociedade brasileira. É claro que ele é uma força política importante, é claro que tem grande poder de organização e mobilização para levar massas às ruas, mas as pesquisas de diferentes institutos, e não cabe dizer aqui que elas são falsas porque elas não são, elas vêm de variadas fontes, inclusive do mercado financeiro, inclusive são monitoramentos feitos internamente pelos próprios partidos que mostram sim um derretimento, uma erosão da popularidade do presidente Bolsonaro. E em segundo lugar, ser ovacionado por apoiadores do Trump, sendo que os dois compartilham da mesma ideologia de extrema-direita, de líderes populistas e autocratas, obviamente que já era esperado. E é o ex-presidente Trump, como vocês mesmos disseram, essa corrente política não foi vitoriosa nas últimas eleições americanas. Ela perdeu espaço, de novo, ainda representa uma forte e uma importante força política nos Estados Unidos, lógico que representa, mas não é majoritária, tanto que perdeu a eleição. Amanda, é até divertido ver assim, a tentativa de continuar plantando narrativas, sabe? Porque eu acho que algumas coisas já não se sustentam mais e não dá para você continuar falando, você e as pessoas que insistem nessa coisa de pesquisas são confiáveis. Olha os últimos resultados de pesquisas nas últimas eleições, tudo errado, nada se confirmou. A população não vai confiar nessas pesquisas, assim como não vai confiar nas urnas do Barroso. Não tem como você convencer a imensa maioria dos brasileiros que foi para as ruas, como você diz, massivamente, foi para as ruas dar um recado claro, não tem como convencer de que pesquisa é confiável quando as ruas mostram exatamente o contrário. Não dá para você também falar em recuo. Ok, tem uma parcela aí dos interlocutores da política que falam em recuo, mas não dá para falar em recuo quando a tal declaração à nação do presidente Bolsonaro no dia seguinte já produziu efeitos. De imediato, quem recuou foi Alexandre de Moraes, que tinha dado mais uma cartada ali no dia 7 de setembro com o pedido de prisão, o 4º pedido de prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, recuou de imediato e já anulou esse pedido que ele próprio tinha baixado. Então, primeiro, ainda está cedo para a gente ver os efeitos da declaração à nação feita pelo presidente Bolsonaro. E segundo, que eu acho que você olhar só um lado do espectro, ignorando as ruas e afirmando que isso é verdadeiro, que pesquisa é verdadeiro e que o que aconteceu nessa luta nos Estados Unidos, com o estádio inteiro levantando e aplaudindo em pé a declaração do presidente Trump, dizer que o presidente Trump é um fracassado porque não foi reeleito, quando só ele arrasta multidões para as ruas ainda. Isso. Nem Biden, que está no poder, consegue, numa live, atrair público. Eu acho que é um pouco de menosprezar a capacidade de interpretação dos fatos do próprio cidadão, do cidadão comum que está enxergando com os próprios olhos a realidade. Cristina, acho que você confunde popularidade nas redes sociais com o resultado das urnas das eleições. São coisas totalmente diferentes. Eu não falei que o Trump era um fracassado, pelo contrário. Falei que ele é uma força política importante. Mas não foi vencedor nas urnas, da mesma forma que o presidente Bolsonaro hoje, ele enfrenta uma grande rejeição. Isso não é mensurado só pelas pesquisas, isso é mensurado pelo próprio presidente Bolsonaro. E, obviamente, fez um recuo. Vocês é que têm que fazer uma ginástica, uma acrobacia retórica imensa, tanto que a direita se desmobilizou, ficou que nem barata tonta nas redes sociais, logo quando saiu essa carta, essa nota, declaração à nação, normal, né? Porque não sabia de onde tinha vindo. Não, isso porque é normal, foi preciso construir uma nova narrativa
para justificar o ato, obviamente, classificado como um recuo do presidente Bolsonaro, que viu que a temperatura tinha subido demais e que ele ia ficar isolado politicamente. Isso é muito óbvio. Amanda, me perdoe, mas eu fico aqui colocando a minha cabeça no lugar e tentando entender como os teus neurônios se comunicam para conseguir criar tantas narrativas. Você tem sido, assim, uma porta-voz das narrativas. Que tipo de ataque é esse, Bernardo? Né? Como os meus neurônios se comunicam? Como os seus se comunicam, então? Eu estou tentando aqui pessoal é esse? Porque você consegue tirar da cartola assuntos tão despersonalize, tá, você não precisa me botar no meio, faça a sua retórica, eu vou despersonalizar, então eu vou despersonalizar. Sem se referir a mim. As narrativas que a esquerda está colocando são uma espécie de papagaio que as secas têm colocado aí um disco repetitivo. Então, não é a Amanda, toda a esquerda tem colocado essas narrativas e elas estão sendo cansativas. Elas são cansativas. Olha, a resposta das ruas está aí. Vocês da esquerda, ou quem se arvora nessa condição de superioridade da verdade, me falem, esperavam o quê? Que Bolsonaro, na quinta-feira, antes, né, de não ter lançado a carta, mas ter lançado às ruas ali fuzil, baioneta, queriam que ele tivesse lançado os tanques de guerra para que alimentassem a narrativa. É um golpista e o exército toma o poder. Era isso que a esquerda queria e como o Bolsonaro vem e recua, ok, recuou, mas não colocou tanque de guerra, colocou sim... Porque não conseguiu. Uma visão de paz, uma visão chamando. Ele agora, se os outros dois poderes continuarem a fazer o que vinham fazendo, ele vai dizer, olha, essa população, esses apenas 25% que a esquerda desconsidera, bom mesmo são aqueles 100, aquela meia dúzia de gato pingado, ontem 2 pessoas numa parada de ônibus em Brasília. Mas esses 25% voltarem à rua, eu não seguro mais, porque eu segurei caminhoneiro, eu segurei essas pessoas e chamei o ex-presidente que colocou o seu queridinho lá no STF, eu chamei o ex-presidente. E agora, vamos ver. Querem que as coisas continuem? Então, na verdade, Bolsonaro foi um pacificador. Ele deve ter sim pensado, eu tenho a chance de ser um grande ditador da esquerda, mas eu tenho a chance de pacificar esse país e é isso que eu vou fazer. Não vou fazer o que a esquerda quer ou se arvora, pensa que será. Farei a pacificação do Brasil porque é o que o Brasil precisa e não o que a esquerda quer. Até onde vai a mente bolsonarista, é muito criativa. Agora Bolsonaro vai a pacificador. Bom, acho que todos nós vivemos no mesmo Brasil e a gente sabe que nesses primeiros quase 3 anos de governo Bolsonaro, tudo que a gente viu foi confronto e conflito. E a gente sabe que o bolsonarismo navega nas águas turbulentas e é assim que ele se movimenta, sempre construindo adversários, elegendo um inimigo. Já foram os governadores e prefeitos, já foi o presidenciável João Dória, já foi o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, aí depois de formar uma base aliada é o STF, aí depois personaliza no Alexandre de Moraes, no Luiz Roberto Barroso, é cansativo. Agora, dizer que Bolsonaro é um pacificador, essa realmente passa de qualquer limite, acho que não merece nem resposta.